Funcionamento de uma audiência de custódia. Já tive a oportunidade de gravar alguns vídeos mencionando o aspecto teórico da audiência de custódia. Quem tiver interesse, basta acessar o meu canal Simplificando o Direito e conferir. Mas e no aspecto prático? Como é o funcionamento de uma audiência de custódia? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e hoje convido a vocês a assistirem esse vídeo, no qual eu vou explicar o aspecto prático, como é que se realiza esse tipo de audiência. A audiência de custódia, ela é uma espécie de audiência que sempre é realizada às pressas, visto que decorre de uma prisão em flagrante ou de uma prisão provisória, em decorrência do cumprimento de um mandado judicial. Entenda-se aqui, prisão preventiva ou prisão temporária. E o Supremo Tribunal Federal já determinou que essa audiência ela tem que ser realizada até 24 horas da prisão. Apenas uma observação antes de continuarmos. A prisão civil decorrente do não pagamento de pensão alimentícia não estava sujeita à realização de audiência de custódia. No entanto, no dia 5 de agosto de 2022, a Corregedora Nacional de Justiça, a doutora Maria Tereza de Assis Moura, determinou que a audiência de custódia deve ser realizada a todos os tipos de prisão, inclusive a prisão civil por dívida alimentícia. Portanto, é importante conhecer o funcionamento deste tipo de audiência, porque na prática, muitas vezes nós, advogados, não temos tempo para a devida preparação. Muitas vezes essas audiências são realizadas nos finais de semana, porque conforme a lei, conforme eu falei, ela tem que ser realizada em até 24 horas. A audiência de custódia, ela tem por finalidade a verificação por parte do juiz de eventuais maus tratos sofridos pelo preso no momento da sua prisão. O juiz vai conversar com a pessoa presa e verificar se houve agressão ou desrespeito aos seus direitos fundamentais. Por isso, ela tem que ser realizada neste curto prazo de 24 horas, porque se houve algum tipo de espancamento, as marcas ainda estarão visíveis e o juiz poderá adotar as providências cabíveis. É interessante mencionar também que o juiz ele não vai perguntar nessa audiência se o réu ele é inocente ou culpado. Aqui não será verificado o que nós chamamos de mérito. Isso será feito por um outro juiz, que será o juiz responsável pela ação penal propriamente dita. Portanto, a pessoa que foi presa, ela será apresentada a um juiz no prazo de 24 horas após a comunicação do flagrante. Essa é uma audiência pré-processual, porque ainda nós não temos uma denúncia formulada contra o acusado. E será verificado por esse juiz se os direitos da pessoa estão sendo preservados. Nessa audiência, o juiz também vai perguntar sobre as circunstâncias familiares da pessoa presa. Exemplo, se o preso tem sob sua custódia alguma criança pequena. Toda a situação familiar tem que ser analisada. Outro exemplo, o juiz vai perguntar se esse preso tem algum tipo de doença e se ele tem que ser medicado. Tudo isso vai ser verificado nessa audiência de custódia. Então, a pessoa, ela foi presa em flagrante, o delegado, ele tem o prazo de 24 horas para avisar o juiz, sob pena de relaxamento dessa prisão, e esse tem 24 horas para designar a audiência. E se o juiz não designar essa audiência no prazo de 24 horas? O artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, determina que se não houver motivação para a não realização, essa prisão ela será considerada ilegal e deverá ser relaxada, sem prejuízo, evidentemente, da decretação da prisão preventiva, se estiverem presentes os pressupostos legais. No entanto, este artigo ele continua, atenção, com a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Não está aplicado ainda. Por mais que esteja escrito lá no Código de Processo Penal, esse artigo está com a sua eficácia suspensa. Portanto, se essa audiência não for realizada no prazo de 24 horas, nós, advogados, deveremos peticionar ao juiz e exigir a realização em um tempo mais breve possível. Já temos precedentes no Superior Tribunal de Justiça que determinou a soltura do preso através do julgamento de um habeas corpus, porque a audiência de custódia ela não foi realizada. E quem participa dessa audiência? O juiz,
O preso, seu advogado, que pode ser um advogado constituído ou um membro da Defensoria Pública, se o preso não tiver condições financeiras para arcar com os honorários de um advogado particular, e o promotor de justiça. Eu mencionei que muitas vezes essa audiência ela é realizada às pressas. E é muito comum que o preso somente tenha contato com o seu defensor nas dependências do fórum. Por isso, antes da realização da audiência, é assegurada ao preso uma entrevista com o seu advogado de maneira reservada. Ninguém pode ficar por perto. E isso tem que ser observado, porque normalmente, quando o advogado vai ter contato com o preso, já é na porta praticamente da sala de audiência. E policiais militares ficam perto. Os advogados têm que pedir que os policiais se afastem para que seja garantido essa entrevista de forma sigilosa. Iniciada a audiência, a primeira advertência que o juiz deve fazer ao preso é o direito que ele tem de permanecer calado. O preso, ele não é obrigado a falar nada, e esse silêncio não pode ser interpretado em seu prejuízo. Lembrando que o juiz aqui não vai perguntar nada sobre o crime. Aqui o juiz não vai perguntar se essa pessoa que está detida, ela é inocente ou ela é culpada. Aqui não se verifica isso. Somente vai verificar se o preso, sofreu maus tratos. Isso porque, na realização dessa audiência, os policiais que fizeram a prisão, eles não podem estar presentes. Se eventualmente eles participarem da escolta do preso, o juiz deve mandar que esses policiais, eles aguardem do lado de fora da sala. Normalmente, o preso chega na sala de audiências algemado. E o juiz, ele vai verificar se existem motivos para que esse réu permaneça dessa forma. Por exemplo, se ele apresenta ou não algum risco para alguém, ou para si próprio, ou ainda um risco de fuga. Se não houver nenhum risco, o juiz deve mandar retirar as algemas, sob pena do cometimento do crime de abuso de autoridade. Depois de alertar acerca do direito ao silêncio, o juiz ele vai explicar ao preso os motivos pelos quais essa audiência está sendo realizada. Aqui, reitero, não será mencionado se ele praticou ou não o crime. Aqui é somente se ele foi maltratado, sofreu tortura ou teve alguns dos seus direitos fundamentais violados. O juiz pergunta se o preso teve a oportunidade de conversar com os seus familiares ou com o seu advogado, ou ainda se ele realizou um exame de corpo de delito por ocasião da prisão. Esses são os direitos constitucionais que o preso tem e o juiz precisa saber se eles foram ou não garantidos por ocasião da prisão. Se eventualmente o juiz não perguntar nada disso, cabe ao advogado fazê-lo. Por isso que é importante que o advogado conheça a dinâmica de uma audiência de custódia. Uma situação que o advogado deve estar muito atento é a realização das perguntas se o preso praticou ou não o crime. Às vezes, o promotor de justiça faz esse tipo de pergunta buscando algum tipo de confissão. Esse tipo de pergunta ele não pode acontecer, por isso que eu repeti várias vezes no decorrer desse vídeo isso. E o advogado, ele não pode permitir. Se o promotor fizer esse tipo de pergunta, o advogado ele tem que estar preparado para falar que não é esse o momento processual para tratar desse assunto. Por isso que é muito importante que o advogado entenda a dinâmica de uma audiência de custódia. Se o preso falar para o juiz que ele foi agredido, o juiz ele deve investigar essas agressões. Ele tem que saber quem agrediu, se forem os policiais ou se foram populares. Uma pergunta que o juiz tem que fazer ao preso é se ele foi submetido à realização do exame de corpo de delito. Se o preso informar que não, o juiz determinará a realização imediata desse exame. O juiz ainda vai perguntar sobre as circunstâncias familiares e pessoais do preso. Se for mulher, se ela está grávida ou não, e se esse preso precisa ser medicado e se essa medicação ela é de uso contínuo. Se tem filhos menores ou não, tudo isso importa nessa audiência. Quando o juiz terminar as suas perguntas, passará a palavra ao Ministério Público e depois para a defesa. Lembrando que em todas as ocasiões a defesa sempre fala por último, porque essa é a aplicação do princípio constitucional da ampla defesa. Depois que todos falarem, o juiz vai decidir acerca da concessão de alguma medida cautelar diversa da prisão. Exemplo, prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica,
Ele vai decidir acerca da liberdade provisória, com ou sem fiança, de eventual pedido de decretação da prisão preventiva, dentre outras matérias. Toda essa audiência, ela é gravada. Tudo tem que ficar registrado. Por isso, é fundamental que o advogado esteja preparado, visto que, de acordo com o mandamento constitucional, o advogado, ele é essencial para a administração da justiça.